Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula desta semana. Na aula desta semana, nós vamos continuar falando sobre a mitologia, né? A mitologia inspirando literatura e cinema. Hoje nós vamos falar sobre os personagens, vamos falar um pouquinho sobre a mitologia, O Senhor dos Anéis, dos filmes, né? Existem os livros e existem os filmes, O Senhor dos Anéis. São assim, totalmente envolvidos por uma mitologia, que é o caso da mitologia nórdica, tá? Aqui. As mitologias foram preservadas desde a antiguidade por meio de registros escritos e de pesquisas, e inspiraram diferentes produções culturais e artísticas. Isso nós já falamos, né, sobre as mitologias. É o caso das mitologias nórdicas, que é a mitologia que abrange este filme, né? O escritor e pesquisador de mitologias e línguas antigas, John R. Tolkien, que foi quem escreveu, né, a obra literária O Senhor dos Anéis, em 1954, né, ele escreveu O Senhor dos Anéis. A história, ela se passa na Terra-média, um universo mágico e criado por Tolkien, e habitado não apenas por humanos, mas também por anões, elfos, hobbits e magos, presentes na imagem abaixo e outros seres inspirados em diferentes mitologias. Então, nesse filme, não sei se vocês assistiram ou não. Se vocês não assistiram, eu diria para assistir. É um filme longo, mas ele é muito interessante. Para quem gosta de mitologia, ele vai mostrar muita coisa interessante. Aqui é a capa, né, de um dos filmes, acho que é do primeiro filme, A Sociedade do Anel. É do primeiro filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, tá? Esses são os personagens, ó. O mago, esse é um elfo, esses são os. Eles não são anões, ele é um outro nome, né? Esse aqui também, né? E existem os humanos ali no meio também, né? Aqui eu vou contar para vocês como que se passa. Aqui é um pouquinho sobre a história, né? A trama se desenvolve em torno de um anel, capaz de exercer poder sobre todos esses seres cria, criado por Sauron. Esse anel foi criado por Sauron, né? O Lorde das Trevas. O universo criado pelo autor remete à época medieval, com reis, cavaleiros, músicas características e batalhas travadas com espadas, lanças, machados e outras armas da época. Isso tudo se reflete na trilha sonora e na construção das imagens, na escolha das locações e na caracterização dos personagens. O primeiro filme começa pela música, com a tela ainda preta, enquanto são exibidos os créditos iniciais, ouve-se um canto coral, que lembra cantos sacros medievais. Então, um sussurro em uma língua élfica, traduzido por outra voz, diz que o mundo está mudando e que isso pode ser percebido na água, na terra e no ar. Quando a voz élfica e o canto param, prossegue apenas o som de instrumentos de orquestra. A voz que traduz completa dizendo que muito do que existia se perdeu e não há mais ninguém vivo que se lembre. Podemos interpretar que essas falas iniciais, cuja dramaticidade é intensificada pelo canto coral e pelos sons da orquestra, de certa forma já remetem aos mitos, que podem guardar saberes relacionados à natureza. A trilha instrumental segue sintonizada às imagens e à voz narradora, que compõem uma espécie de prólogo do filme. Uma mudança marcante da música ocorre quando o mago Gandalf chega ao condado dos Hobbits para caracterizar este local
junto com as imagens que mostram ações do dia a dia no condado. Soa uma música leve e animada na qual se destaca o som do bodiarrã, um tambor de origem antiga e que hoje é usado por grupos que tocam músicas de origem celta. Então, esse daqui é o resumo, assim, do primeiro filme, tá? É o que acontece no primeiro filme. Como eu disse que vocês, né, já disse anteriormente, ele é totalmente levado, criado em cima de mitos, tá? Esse daqui é o instrumento de percussão do Bodirahã, tá? O instrumento élfico. É um tambor, né? Aqui tem até a baquetinha para tocar. Outro aspecto musical marcante na trilogia são as canções vinculadas a algum personagem específico. Como no terceiro filme, em que o Hobbit, Pimpim, interpreta uma canção, enquanto passam imagens de uma batalha. Uma música ser cantada por um personagem que já está vivendo toda a história pode intensificar sua dramaticidade e dar destaque para a canção da letra. Então, as músicas também fazem parte dessa trilogia, desse filme, né? Aqui, ó, é outra imagem do Senhor dos Anéis, né? É tipo um portal onde passa. Aqui parecem deuses, né? Olha, bem bonito. Aqui, ó, parecem deuses. E aqui é um rio, muito bonito. Em relação aos aspectos visuais do filme, uma referência importante são os livros originais de Tolkien, que fez centenas de desenhos. Tolkien foi quem escreveu, né? Fez centenas de desenhos e ilustrações para sua obra literária, incluindo as capas dos 3 livros da saga em questão, retratadas a seguir. O primeiro livro, né, o do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, A Sociedade do Anel e As Duas Torres, tá? Aqui nós temos 3 livros. Você já leu algum dos livros da série literária O Senhor dos Anéis? Se não leu, tome como base as descrições acima e reflita. Se vocês não leram, que eu acredito que vocês não devam ter lido, né? Vocês vão tomar como base o que nós já falamos anteriormente. Quais elementos das narrativas você reconhece nas capas dos livros apresentados abaixo? O que foi falado na narrativa, vocês reconhecem aqui nas capas dos livros, né? Ó, um anel, ó. Aqui tem anel, ó. O anel criado por Sauron, né? Você acha que as capas dos livros conseguiram sintetizar as histórias? Por quê? Aí vocês vão tentar analisar, tá? A resposta é pessoal, cada um vai colocar sua resposta. Aqui são alguns dos personagens do filme, né? Esse daqui, esse artista, ele interpreta esse aqui. Esse é um hobbit e esse é um personagem mítico, né? Esse é outro personagem que aparece muito. Esse daqui, ele é louco pelo anel, esse personagem. Os anões, tem um grupo de anões que fazem parte dos personagens. Os elfos, monstros, são monstros horrendos, né? Dá uma olhada. Todos fazem parte da mitologia nórdica e de outras mitologias também. Outros, ó. Mago, tá? Esse é o Gandalf, mas tem outros magos também. Esses aqui são os hobbits, que são aquelas pessoas pequenininhas. São humanos, mas são pequenininhas. Vamos à atividade. Depois de ter visto um pouquinho sobre a história do Senhor dos Anéis,
né? Nós vamos fazer a atividade. A atividade é criando uma capa. Vamos ver o que vocês vão ter que fazer aqui, porque nós vimos as capas dos livros, né? Então, produzir uma capa de livro ou um cartaz de filme exige muito poder de síntese. Vocês têm que fazer com muita coerência, né? Para que dê certo com aquele filme, para que se encaixe naquele filme. É preciso captar a essência da história e os elementos mais significativos. Agora você vai ter a oportunidade de desenvolver a sua própria capa para um dos livros ou filmes de O Senhor dos Anéis. Para aproveitar melhor a atividade, vamos dividi-las em duas etapas. Então, vocês vão produzir uma capa, tá? No caderno de arte de vocês, tá? Não no caderno de linha. Se não for no caderno de arte, vocês façam numa folha de sulfite e depois colem no caderno. Produza uma capa com uma técnica mais tradicional, como o desenho ou a pintura, tomando como base as capas feitas pelo próprio autor. Você pode rascunhar com lápis preto e depois finalizar com o material que preferir: caneta, lápis de cor, giz ou tintas. Primeiro, vocês vão produzir uma capa tradicional, tá? Tomando por base as que já foram feitas pelo autor. Segundo, produza uma capa usando uma técnica mais contemporânea, né? Mais atual, utilizando ferramentas digitais, tomando como base imagens disponíveis na internet. Você pode usar programas ou aplicativos de edição que permitem colagens e manipulação de imagens. Então, a capa que eu quero que vocês façam, vocês podem até fazer no computador. Vocês vão tomar por base os personagens do filme, pode pesquisar na internet, tá? Sobre o filme, seus personagens, onde passa, várias imagens. E vocês vão criar a capa de vocês de acordo com o gosto de vocês. O que vocês acham que cabe, que combina melhor ali, vocês vão criar a capa de vocês, tá? Depois eu quero a foto. Uma boa semana e até a próxima aula.